Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 178 do Enem de 2022, caderno amarelo. Um robô que tem um ímã em sua base se desloca sobre a superfície externa de um cubo metálico, ao longo de segmentos de reta, cujas extremidades são pontos médios de arestas e centros de faces. Ele inicia seu deslocamento no ponto P, centro da face superior do cubo, segue para o centro da próxima face, converte à esquerda e segue para o centro da face seguinte, converte à direita e continua sua movimentação, sempre alternando entre conversões à esquerda e à direita, quando alcança o centro de uma face. O robô só termina sua movimentação quando retorna ao ponto P. A figura apresenta os deslocamentos iniciais desse robô. A projeção ortogonal do trajeto descrito por esse robô sobre o plano da base, após terminada sua movimentação, visualizada na posição em que se está enxergando esse cubo, é... Vamos lá, primeiro a gente tem que entender a movimentação do robô. O robô saiu do ponto P, andou em frente e desceu pela face direita do cubo até esse ponto aqui, ó, que eu pintei de vermelho. Então, repara, o robô está andando pela face externa do cubo. Esse é o cuidado que você tem que ter quando você for imaginar ele nas outras faces. Aí, ele dobrou, como ele estava olhando para baixo, aqui, ó, então, no ponto de vista do robô, esse lado aqui é a direita do robô, e para lá, para o fundo do cubo, é a esquerda do robô. Foi para onde ele foi. Bateu na aresta, virou e foi até esse outro ponto aqui, ó. Beleza, só que aqui ele está pendurado pelo lado de fora do cubo. Ele está olhando nessa direção aqui, ó. Então, de frente para lá, pelo lado de fora do cubo, para cima, seria a esquerda do robô. Para baixo, seria a direita do robô, que é para onde ele foi. Então, na primeira ele virou para a esquerda, na segunda ele virou para a direita. Desceu e veio até aqui, esse terceiro ponto. Aí ele tem que tomar mais cuidado, porque a tendência nossa é imaginar o robô aqui em cima, mas na verdade, se o robô tivesse a forma de um bonequinho, ele estaria pendurado, ó, lá embaixo. Aqui, ó. O robô estaria pendurado, ó, de cabeça para baixo, aqui fora. E olhando para a gente. Olhando nessa direção aqui, ó. Então, nessa posição, para cá seria a direita do robô e para lá seria a esquerda do robô, que é para onde ele foi, já que na outra vez ele virou para a direita, então ele virou para a esquerda. Bateu no ponto médio da aresta, subiu até aqui essa face, pendurado pelo lado de fora, olhando para cima. Então, para cá é a direita dele, ó, bateu na aresta, veio para cá, ó, o ponto médio dessa face externa aqui. Mais uma vez pendurado para fora e olhando nessa direção aqui. Então, para baixo é a direita, para cima é a esquerda. Como aqui ele virou para a direita, aqui ele tem que virar para a esquerda, que é para cima. Aí veio aqui, bateu na aresta e foi lá no ponto P de novo e encerrou o caminho dele. Então, limpando aí um pouco esse desenho, o caminho do robô, então, ó, veio até aqui, subiu até o meio, veio até a aresta, veio na frente aqui, na face frontal, subiu e foi bater lá no ponto P. Aí você tem que reparar a segunda questão. A segunda questão é o seguinte, ó, a projeção ortogonal desse caminho é como se você imaginasse aqui uma lâmpada jogando luz de forma perpendicular nessa figura. Qual é a sombra que vai aparecer lá embaixo desse caminho? Então, repara, os trajetos que estão assim, ó, na horizontal em relação ao feixe de luz, vão fazer sombra. Os que estão na vertical, como esse aqui, não vão fazer sombra. Como se fosse só um ponto, que vai coincidir com a extremidade de uma outra sombra, que é essa aqui, por exemplo, que está na horizontal. Então, você saindo do ponto P, você tem um trajeto assim na horizontal, depois ele desce, não faz sombra. Aí ele anda lá para o fundo do cubo, anda para a outra face lá por trás, tudo faz sombra. Aí ele desce de novo, não faz sombra. Aí lá na base do cubo ele anda para o centro. E aí depois ele anda para o lado. Aí faz sombra. Depois ele sobe, que não faz sombra. E aí anda para a parte da frente do cubo e anda pela face frontal do cubo, fazendo sombra porque está na horizontal. Depois ele sobe, não faz sombra, e aí anda para o ponto P de novo. Então o desenho formado, a sombra formada é essa aí. A resposta correta é a alternativa A. É isso aí. Essas questões de visualização espacial nem sempre são fáceis, mas caem com frequência no Enem. Então é importante treinar. A sorte é que, como cai com muita frequência, você tem uma quantidade de questões legais para refazer e treinar as diversas situações que você pode se deparar na sua prova. É isso aí. Espero que tenha ficado claro. Se você for com alguma dúvida, manda para mim. Vou tentar te explicar. E a gente se vê na sequência de vídeos aqui no canal.